no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E hoje o Dr. Silvio vai continuar respondendo a diversas perguntas enviadas pelos ouvintes. Então, para começar, bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, família Tupi, saudações tricolores, Heleno. Vamos que vamos. Então, para começar, a nossa ouvinte Márcia Carneiro da Praça Seca gostaria de saber se obesidade é doença e se remédios para controle do apetite podem causar dependência ou depressão. Márcia, minha amiga, em primeiro lugar, obesidade é uma doença importante, é um distúrbio do metabolismo energético, onde a pessoa armazena energia, que é gordura, né? Com muita facilidade. Isso normalmente está associado ao estilo de vida da população. Cada vez mais, Heleno e Márcia, a gente está se tornando sedentário. Cada vez mais a gente está se tornando escravo do controle remoto da internet. Cada vez mais a gente joga, ou jogava, né, futebol, na peladinha do fim de semana, não, é na internet. Então a gente está com pouca atividade física e ao mesmo tempo com acesso maior à alimentação. E isso aliado a problemas de ansiedade, de autoestima, o que leva as pessoas muitas vezes a comerem muito mais que o necessário. A questão da obesidade ela tem várias causas. A outra pergunta, né, dentro da mesma pergunta que a Márcia me fez, é remédio para controle do apetite. Marcinha, o problema é o comportamento, não é o apetite das pessoas. Tanto que a Anvisa proibiu a comercialização de remédios que atuam no apetite das pessoas, que eram os derivados da anfetamina. A gente tinha aqui anfepramona, femproporex, mazendol, uma série de substâncias que foram totalmente proibidas. E há uma discussão muito grande com relação a um sacietogênico, que é o cloridrato de sibutramina, que ainda pode ser comprado se houver uma receita especial para isso, onde, acredite, o próprio paciente assume o risco pelo uso do medicamento, uma vez que o uso dessa substância está associado com o aumento da pressão arterial. E não custa nada lembrar, né, Heleno e Marcinha? O obeso tem uma tendência maior a ser hipertenso, já que a obesidade é uma condição que gera outras doenças. Márcia, antes de qualquer tratamento, procure um médico, faça uma série de exames para avaliar a tua condição clínica ou de quem você acha que precisa se tratar, para que receba o tratamento individualizado. Cada gordinho tem o seu próprio problema. Doutor Silvio, agora o nosso ouvinte Paulo Roberto da Tijuca pergunta se a dieta da proteína aumenta o colesterol. Grande Paulo Roberto, falar da dieta da proteína é voltar aos anos 70, né? Quando o Dr. Atkins, um cardiologista americano, criou a dieta da gordura na época, né? Que é uma dieta que restringe 100% os carboidratos. Lembrando que os carboidratos são a principal fonte de energia. Então o indivíduo começa a comer proteína e gordura, o que leva um tempo de digestão maior, dando ao indivíduo uma sensação de saciedade maior. O Pierre Duncan foi um indivíduo que agora no ano 2000 e pouco, ele mudou um pouco essa dieta, fez alguns ajustes, tornando essa dieta menos prejudicial à saúde. Vai aumentar o colesterol? Sim, pode aumentar o colesterol, dependendo inclusive do tipo de proteína que você estiver consumindo. Se você usar gordura de origem vegetal, chamada gordura não saturada, o risco de aumento do colesterol é relativamente pequeno. Na realidade, isso vai ocorrer se o tipo de gordura que você usar for a saturada, que é aquela gordura de origem animal. Viu, Paulo Roberto? Todas essas dietas, elas precisam ser sempre acompanhadas por médico e por nutricionista. A dieta da proteína, ela leva a uma perda de peso relativamente rápida, mas pode ter alguns efeitos adversos. Fraqueza, tonteira, irritabilidade, uma vez que o nosso sistema nervoso depende diretamente da glicose para poder produzir energia, e há uma dificuldade maior nessa produção em função do tipo de dieta. Eu particularmente acho que a dieta da proteína pode ser usada por um período de tempo relativamente curto, não superior a 6, 8 semanas, e sempre com acompanhamento médico do paciente. Lembrando que indivíduos que têm qualquer tipo de comprometimento nos rins devem evitar o excesso de consumo de proteína, portanto esse tipo de dieta não está indicado para esse tipo de paciente. Dr. Silvio Provenzano, agora o nosso ouvinte Cláudio Martins de Sepetiba. Ele pediu para perguntar o que fazer quando uma pessoa vomita sangue. Ele também gostaria de saber o que causa normalmente esse problema. Meu amigo Cláudio da família Tupi de Sepetiba, um abraço para você. O vômito de sangue ele está associado, viu, Heleno, a uma série de problemas. Mais comuns são as doenças ulcerosas, as úlceras, que têm várias causas, desde a presença daquela bactéria Helicobacter pylori até o uso excessivo, isso é muito comum, de determinados tipos de medicamentos, em particular os anti-inflamatórios
e os analgésicos. Isso pode levar a uma irritação aguda da mucosa gástrica, o que pode levar ao sangramento digestivo, que normalmente se exterioriza por um vômito que tem um aspecto de borra de café, em função da digestão das enzimas digestivas naquele sangue. Escurece aquele sangue e o indivíduo vomita como se fosse uma borra de café. Outras causas para isso, ruptura de varizes esofagianas, que é muito comum no indivíduo que tem cirrose hepática. Lembrando que a principal causa no Brasil de cirrose hepática no momento é o vírus da hepatite C, seguido do álcool, ainda é uma causa importante. Outra coisa é uma doença chamada síndrome de Mallory-Weiss. O que é isso? São lacerações agudas do esôfago, normalmente devidas ao esforço de vômitos que não cedem. E lembrar também a possibilidade do uso de medicamentos para osteoporose, em particular os bifosfonatos, os alendronatos, que a senhora que está me ouvindo na família Tupi, esse remédio é tomado normalmente uma vez por semana ou uma vez por mês, dependendo do tipo de apresentação. Tem que ser tomado sempre com um copo grande de água e tem que permanecer de pé após tomar. É 1 hora antes do café, uma vez por semana ou uma vez por mês. Repito, se você se deitar, isso pode provocar um quadro de esofagite importante, com laceração do esôfago e possibilidade de vomitar sangue devido a isso. Finalmente, a doença do refluxo gastroesofagiano, levando também, por sua vez, a uma esofagite, que é a inflamação do esôfago, podendo causar sangramentos desse tipo. Por último, tumores. Tanto tumores do esôfago como do estômago podem ter como sua manifestação clínica inicial a hematêmese, que é o vômito de sangue. E o que fazer? Evidentemente que numa situação desse tipo, encaminhar a UPA mais próxima, ao hospital de emergência mais próximo, onde o paciente deverá ter a sua condição clínica inicialmente estabilizada, porque ele pode inclusive levar um choque, tomar sangue se necessário e fazer o exame de endoscopia digestiva alta, que é aquele que deverá esclarecer a causa do problema. Agora, doutor Silvio Provenzano, a pergunta é da Bárbara Justino de Mangaratiba. Ela pergunta como socorrer uma pessoa com fratura exposta. Bárbara, fratura exposta é sempre um acidente extremamente grave. Lembrando que toda fratura exposta é obrigatoriamente de tratamento cirúrgico. O que é a fratura? É um traumatismo ósseo que leva a uma descontinuidade do osso. A fratura pode ser de diferentes tipos. Você tem uma fratura fechada e tem a fratura aberta. E da fratura aberta você pode ter ela exposta. Como é que se diferencia? A fratura aberta é aquela que houve o trauma e uma ferida na pele sem que necessariamente tenha havido a exposição do osso. Já na fratura exposta, o osso perfura a pele. É um trauma maior, dependendo até do ângulo que aconteceu. A gente teve, por exemplo, recentemente a fratura do corpo vertebral, da apófise transversa do Neymar, que tanta polêmica causou. Na verdade, uma fratura que não teve, do ponto de vista neurológico, muito bem o professor Runco falou, nenhum risco para o atleta, de porque não teve fratura nenhuma, ficou andando, sente dor só, mas era uma fratura fechada. O indivíduo que tem, por exemplo, uma fratura num campo de futebol na tíbia, dependendo do ângulo que pegar, aquela parte da tíbia que se quebra pode perfurar a pele e provocar uma fratura exposta. O que se faz nessa hora? Você vai lavar abundantemente com água corrente, procurar, na medida do possível, com toda a delicadeza, apoiar aquele indivíduo e colocar numa superfície rígida para que ele possa ser encaminhado até o hospital. Porque, evidentemente, ele vai ter que ter, em primeiro lugar, a redução daquela fratura, o que tem que ser feito obrigatoriamente no centro cirúrgico, com muita lavagem daquela superfície óssea, porque a maior complicação na fratura exposta, Heleno e Márcia, é, na verdade, a infecção daquele fragmento do osso causando uma osteomielite. Osteomielite é essa que, se não for devidamente evitada e posteriormente se identificada, tratada corretamente por um período de tempo muito prolongado, pode impedir, inclusive, a formação do calo ósseo necessário. Nesses casos, normalmente, se coloca uma órtese ortopédica, que você vai colocar os parafusos, a haste, para fazer a fixação do osso e permitir que o indivíduo tenha uma solidificação da sua fratura sem nenhum calo ósseo errado, sem nenhum desvio da estrutura óssea, que pode provocar uma sequela muito grande. Se for em criança, inclusive, impedir o crescimento adequado dessa criança. Então, lavar abundantemente é uma forma de prevenir infecção e encaminhar um serviço de emergência onde provavelmente o indivíduo deverá, nas próximas 24 horas, ser encaminhado para o centro cirúrgico para poder sofrer a cirurgia ortopédica reparadora adequada. E no próximo domingo, o Dr. Silvio Provenzano estará de volta aqui no show do Heleno Rotai, respondendo mais perguntas da família Tupi. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Dr. Silvio, mande um e-mail para a gente, heleno@tupi.am ou então heleno@tupi.fm. Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela participação, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo, Heleno, boa semana para a família Tupi, lembrando que viver saudavelmente é se alimentar bem, fazer exercícios,
procurar ser feliz. Vamos fazer esse compromisso, cada um de nós, todos os dias. Abraço, Heleno. Abraço, querido. Show do Heleno Rotai.